Então, pessoas da primeira e da segunda série aqui presentes, obrigado pela presença. Eu sei que alguns têm coisa a fazer, coisas importantes, inclusive, tá bom? Mas, mesmo assim, agradeço novamente a presença. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, participe. Então, eu queria apresentar e discutir com vocês algumas coisinhas quanto à proposta de trabalho que a gente vai fazer, né? E aí eu venho explicando para alguns e eu coloquei como título por quê. Mas o porquê, na verdade, não é explicar português e o significado da expressão. Né? É a questão da dúvida. E aí trabalhar dois aspectos são muito importantes quando a gente começa a desenvolver algum tipo de projeto de pesquisa. Quando eu boto projeto de pesquisa, eu estou colocando, inclusive, qualquer tipo de trabalho que você faz dentro da escola. Tá certo? Em qualquer disciplina, que a gente fala, é um trabalho, é uma pesquisa, a gente já pensa, se a gente começar a pensar um pouco mais, de uma forma um pouco mais acadêmica, vocês podem ver que até o desenvolvimento do trabalho ele fica melhor, a apresentação do trabalho ele fica melhor e a aprendizagem ao final do trabalho também fica melhor. É uma forma de você organizar. Então, o que você entende por projeto de pesquisa? Um projeto é uma proposta do trabalho que em alguns casos, né, isso é apresentado a órgãos, a comitês, a algum orientador, alguém, né, que pode avaliar se aquele trabalho ele é viável ou não. E aí quando a gente faz esse tipo de projeto, a gente não faz ao Deus dará assim. Ah, eu tive uma ideia disso, eu pensei em fazer aquilo. Essas coisas não funcionam. Então, um motivacional para a escrita e até para a pesquisa vem sim exatamente dessas duas coisas que eu coloquei aí, que é o que eles chamam de problematização e a justificativa. Se vocês fossem pensar na metodologia científica, que a gente ouve falar, né, de questionamentos, de hipóteses, de experiências, de discussões e de resultados para chegar a uma conclusão, isso aqui é a parte introdutória. Mas vocês podem ter certeza absoluta, nenhum pesquisador da área das ciências ele pensou do nada, ele dormiu e acordou pensando em algo que ele ia pesquisar. Né? Tem alguma coisa que tem afinidade com aquela área dele. Então, qualquer tipo de pesquisa, seja na área da física, da astronomia, seja na área da citologia, da medicina, da farmácia, questões ambientais, questões de química, todas esses avanços científicos e tecnológicos, eles não vêm de nada. Existem especificidades em algumas áreas. Eu estou mostrando aqui um laboratório de química e o laboratório de química exige uma série de coisas. Alguns outros laboratórios de pesquisa já não são tão rígidos assim. Não há essa necessidade toda de asepsia, de limpeza, de necessidade de evitar contaminação. Então, cada um tem seu protocolo. Então, vai muito do universo de cada área. Mas e aqui a gente tem, obviamente, algumas afinidades e algumas questões. Mas vamos seguir, senão eu vou falar demais. Na verdade, a intenção é eu explicar um pouquinho o que é essas questões, mostrar como é que a gente faz e eu quero mostrar dois exemplos que foram meus mesmos, tanto na graduação, no meu curso de Química, quanto no mestrado agora. É óbvio que tem níveis diferentes, mas dá para a gente exemplificar um pouco. Beleza? Se alguém tiver pergunta, pode fazer sem problema nenhum, tá certo? Mas essa explicação eu não vou dar mais. Então, quem não está presente agora, está assistindo esse vídeo, vai ter que pedir ajuda aos coleguinhas que estão aqui presentes. Então, quando eu falo a palavra problematização, o que vocês entendem de imediato? Diz para mim, por favor. Perguntar sobre um problema, não é isso? Criar hipóteses, aí já, a gente já foi um pouquinho mais para frente. Então, a problematização é discutir, entendeu, pessoas? Nós vamos falar um pouquinho, a gente discute em cima dessas questões todas quanto ao objeto de pesquisa. Então, a gente está mencionando aqui que muitos alunos eles têm dificuldades para fazer pesquisas, né? E eu estou botando aqui
que eles não sabem como devem abordar um tema de modo a definir um foco. E aí a pesquisa acaba sendo muito generalizada. Às vezes, ou vamos dizer assim, muitas das vezes, essa generalização e essa dificuldade não vem só do aluno, tá? Porque o aluno ele tem que aprender a fazer pesquisa, ele tem que ser ensinado, né? Tem que ser educado, tem que explicar como é que isso faz. Isso a gente faz na vida. Talvez não com esse rigor todo das ciências, mas isso tem que ser aprendido, vamos dizer assim. E às vezes a culpa está no próprio professor, mas que fala assim, vamos fazer um trabalho sobre tal assunto. Então, supor assim, não vou expor ninguém, então eu vou falar de química, né? Olha, eu estou querendo fazer um trabalho sobre química. Ah, vocês falem o que vocês quiserem. Fica a critério de vocês. E aí, quando eu falo isso, a cabeça de vocês pira, né? Vocês não sabem como fazer, não sabem como abordar, definir um foco. Essas palavras foco, tema, eles são bem importantes nesse processo. E a pesquisa acaba sendo generalizada. Eu acho que se eu abrisse a oportunidade aqui de alguém fazer algum comentário de algum trabalho que você já apresentou e o professor no final falar, ah, não gostei, esperava mais. Mas assim, se a gente fosse avaliar, vai saber se essas orientações foram passadas, essas coisas, essas especificidades. Então talvez seja isso. E pense, é uma oportunidade muito boa de você começar a aprender até no ensino básico, para algo que vai vir futuramente, seja num curso técnico, num curso superior, né? E isso tudo a gente já tem um suporte e um breve conhecimento. Então, é bem legal. Apareceu o GIF. Pronto. Não é? Então, o que seria a problematização? A problematização ela tem uma função primordial. Ele vai nos ajudar a delimitar o tema e a pesquisa, apresentando qual será a pergunta a ser respondida ou o tema a ser tratado pela pesquisa. Então não é somente uma pergunta. Eu posso falar assim para vocês, então o meu projeto, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela busca, entendeu? Ela traz um tema. Eu vou trabalhar em cima das ciências, de uma área específica, de uma coisa específica, tentando resolver tal questão. Problematizar não é somente a pergunta, são todas as discussões que vêm em cima, em cima da situação para a gente chegar nessa pergunta. E a gente não trabalha além desse foco. Então o trabalho ele fica, mesmo que possa aparentar algo simples, ele fica arrumadinho. Então problematizar é exatamente isso. A gente delimita um tema da pesquisa e discute apresentando uma pergunta, ok? Desculpa. Né? Esse conhecimento, essa questão dentro das ciências, né, principalmente quando a gente discute todas essas possibilidades, seja na área de educação, seja na área das ciências humanas, das ciências econômicas, ou até das ciências da natureza, ele vem do interesse. Então a pessoa ela tem que se sentir interessada, ela tem que ter afinidade sobre o assunto, para investigar esse assunto, obviamente, na tentativa de encontrar uma solução para esse problema. Essa solução é o decorrer do trabalho, para solucionar aquela problematização que foi levantada ali. O problema é uma questão específica, e ele vai ser o seu motivacional, ele vai ser o seu motivador para a investigação, seja ele de qual forma for. Então, a problematização ela é super importante exatamente porque ela se torna um motivador. Você imagina uma pessoa lendo um trabalho onde o começo dele traz exatamente toda essa situação. Já desperta o interesse, seja um trabalho oral ou um trabalho escrito, de ler aquela pesquisa que foi feita. Isso é bem legal, isso é bem instigante. Então, uma pesquisa que começa em cima de uma problematização boa, o pesquisador ele vai fazer um trabalho bacana, ele vai apresentar um texto muito bom e quem vai ler esse trabalho depois, quem vai ouvir essa explicação depois, se torna interessado também. Então, isso se torna um combustível inicial para que o trabalho se desenvolva, ok? O tema, obviamente, é abrangente. Então, a gente trabalha como um apontamento. Vamos imaginar assim que o tema seja uma peruca e a problematização pode ser um fio de cabelo dessa peruca. Então você trabalha com um foco
dentro daquele universo, correto? Delimita, você consegue fazer um trabalho de qualidade que dá mais foco. Então, é disso que eu estou querendo dizer. Então, talvez você trabalhar em cima disso, seja qualquer pesquisa, de história, de geografia, de química, de biologia, talvez até te ajude a fazer um trabalho melhor. Se chegar para o professor e falar assim, eu posso trabalhar somente isso, eu posso trabalhar somente aquilo, porque eu vejo, trazer essa discussão toda inicial faz o trabalho ganhar uma dimensão maior, uma importância maior, mesmo sendo uma coisa pequena, correto? E todo trabalho é importante, saiba disso, que todo trabalho, toda pesquisa é importante. E pesquisar, a gente não vai trabalhar a questão da escrita ainda, ou da forma, a gente está querendo começar a rascunhar na cabeça de vocês como uma pesquisa ela é feita. Seja dentro do universo científico ou não. Correto? Cadê você? Então, o que a gente tem? Se você imaginar o tema sendo um universo, né? A problematização, ele é um pedaço desse tema. E é mais ou menos isso que a gente quer, que eu procuro, eu tento que, hoje, eu gostaria que vocês começassem a pensar dentro de um tema, correto? Seja ele qual for, dentro de diversas ciências que existem aí, uma problematização dentro desse tema. Como é que a gente pode trabalhar algum aspecto desse tema? Vocês estão vendo que eu não estou dando exemplos porque eu não quero deixar nada tendencioso. Eu vou apresentar duas situações. É óbvio que vocês não vão fazer a mesma coisa que eu, mas que vocês comecem a ter ideias a partir daí. Então, vocês têm diversas temáticas e em cima desse tema a gente pensa em algo específico para ser falado sobre isso. Algum de vocês já tem alguma ideia de tema? Sim ou não? Escreve aí para mim. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas você pode até pensar em algum tipo de trabalho que você já fez na escola. E de repente a gente pode começar a dar uma melhorada em algum aspecto dele. Né? Trabalhar em cima dessa problematização. Eu vou explicar agora como é que a gente faz. A gente pode trabalhar e pode criar essas discussões todas em cima de uma temática. Okay? Como é que a gente faz essa problematização? Então, quando você vai pensar na pesquisa, quando você vai pensar no seu trabalho ele deve ser, são os 4 pontinhos que eu vou colocar aqui para vocês. Esse material eu vou disponibilizar depois para as turmas poderem observar. O trabalho tem que ser claro e tem que ser preciso, ponto. Claro, explicação tranquila, escrita tranquila e precisa. Eu vou falar sobre isso, você desenvolve o assunto e você conclui. Pronto, nada mais além do que foi proposto, nada menos do que foi proposto, correto? Uma segunda coisa, o termo empírico. Talvez o termo empírico possa confundir a cabeça de vocês, mas quando eu falo aqui é ser observável na realidade, ou seja, não invente, não queira fazer nada que não seja real. Isso aí já são níveis bem mais avançados da pesquisa, né, de doutorados e pós-doutorados, e aqui ninguém está querendo virar doutor ainda. Né? A gente está querendo pensar em coisas práticas. Então, a problematização ela vai ser feita em coisas que vocês observam, que possa ser do dia a dia de vocês. Só que a gente vai discutir dentro de uma abordagem mais científica, de uma coisa mais elaborada, correto? Delimitado, que é exatamente o que eu quero que a gente faça. Não é ficar em cima de tema, mas em cima de uma problematização. É um fio de cabelo na peruca, beleza? E por último, ser passível de solução. Nós não vamos trabalhar além da problematização, mas que você pense que existam hipóteses. Talvez até alguns possam se sentir tão motivados de já propor algumas hipóteses, né, de algumas possibilidades da continuação da pesquisa. A gente não vai além desse ponto, correto? Mas eu quero que vocês comecem a se sentir bem motivados. Eu vou dar os exemplos em breve e aí vocês vão enxergar melhor. Uma outra coisa é o motivo, né?
Então, talvez a cabeça de alguns possa ser, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Oh, meu Deus. Pensa no seu dia a dia, pensa na sua rotina, pensa no seu universo. Se você é atleta, se você é cozinheiro, se você ajuda seu pai numa oficina, se você ajuda sua mãe, sei lá, dentro em tarefas de casa, em talvez num comércio, vocês tenham uma padaria, vocês tenham uma loja. Observe, comece a observar alguma situação que possa servir de motivação para a sua pesquisa, né? Analise com profundidade o tema que você propõe se escolher. Avalie, né? Aquilo ali você entende um pouco, você gosta do assunto, né? Será que aquilo é interessante? Fazer algo que a gente não gosta é muito ruim, não é? E isso aí você vai fazer em qualquer área. Talvez você não goste de química, tudo bem, ninguém é perfeito, né? Mas eu tenho muita afinidade com a área da sociologia. Então, de repente, você pode, dentro dessas propostas que eu estou dando aqui, pensar algo naquela área ali também, correto? Procure ver todos os aspectos que podem ser explorados sobre um tema. Então, eu posso falar sobre isso, posso falar sobre isso, pode falar aquilo. E aí você vai filtrando dentro daquelas propostas, daquelas possibilidades, aquela que é boa para você, porque essa motivação pessoal ela é importantíssima, correto? Você tem que estar motivado. A gente percebe quando a pessoa ela gosta de falar sobre aquilo que ela sobre aquele assunto. E aquilo ali se torna uma motivação, né? Então aquilo ali é importante. E para a sociedade, e eu grifei a questão da sociedade, porque os aspectos sociais aqui, eu tinha até comentado em outros momentos, por exemplo, é uma pesquisa que vai trazer pode trazer uma vantagem econômica. É uma necessidade que a sociedade tem. Às vezes trazer pesquisas que têm esse aspecto. Alguma questão ecológica ou socioambiental também se faz importante, a sociedade exige isso. É um avanço médico, é uma possibilidade nesse quesito, a sociedade exige isso. É algum avanço tecnológico, é um aplicativo, é um programa de computador, é um novo sistema. Isso tudo a sociedade exige, ela motiva, ela financia, né? Quando a gente fala sociedade civil, governamental, tudo isso. Isso tudo faz parte. E isso tudo pode se tornar motivacional e também garantir uma delimitação para o tema, para a gente não acabar falando muita coisa, correto? Então, só estou dando alguns exemplos em algumas situações. Por que aquilo ali é relevante? Por que esse assunto que vocês pretendem problematizar e querer desenvolver uma pesquisa ela é tão importante? Então, essas abordagens aí que eu mencionei, elas se tornam motivacionais. Trabalho motivacional, ó, é lindo. Quer ver? Tendo perguntas, não se esqueçam de questionar. Defina o problema. Isso aí, uma hora vocês vão ter que chegar a essa discussão. Definir um problema de pesquisa, correto? Depois que você delimitar o assunto, né, dentro da temática, sobre o que você quer discutir, né, você tem que formular uma lista com perguntas. O que você gostaria de responder em cima daquelas observações que foram ditas, né? Que tipo de questões elas são levantadas? E aí, como coloquei no texto, considere todas as coisas que estão ligadas ao assunto e que realmente despertem a sua curiosidade. Essa questão pessoal ela é muito, mas muito relevante. Isso muda completamente todo o aspecto. Você falar sobre um assunto motivado, você até a fala, até a apresentação final se torna uma coisa prazerosa. E isso é perceptível para qualquer pessoa que estiver assistindo, não é isso? Dentro dessa relação das perguntas que a gente formula a problematização. É uma única pergunta, né, que vem em cima, ou então apresentar as temáticas dentro do tema. Ai, meu Deus, vamos lá. Antes que caia internet e coisas do tipo. Eu botei TCC aqui porque eu apresentei esse trabalho no curso que a gente fez. Só um instante. Na época... Perdão, fez barulho. Ai, ai. Então, eu botei o TCC, mas isso é um trabalho qualquer. Eu tô com rinite atacada. Meu Deus. Né? Essa clareza na problematização
né? É trazer a maior especificidade possível. E quanto mais específico você for, mais claro o seu trabalho será. Tá certo? Então, independente de ser TCC, um trabalho escolar do ensino básico, que seja uma monografia para uma pós-graduação, isso tudo é importante. É deixar bem claro qual é a sua problematização. Não levante problemas que você não pretende ou você não tem como investigar. Então, não discuta, não traga desde o início questões que você não sabe como, nem como será a possibilidade, o que você sabe que não vai fazer. Então, nem coloque isso numa discussão. Só um instante que tem um candidato político passando aqui agora. Deixa eu ver quem é, para eu não votar no bonito. Já anotei o nome do indivíduo. Eu sei que ele é 17, é o candidato a prefeito de Vila Velha. Então, contextualizar, esse aqui é a etapa final, beleza? O que seria contextualizar? Vocês têm ideia do que é contextualizar? Colocar em um contexto, não deixar tudo sem sentido. Eu estou sabendo, estou vendo que vocês estão bem, bem por dentro do assunto. Né? Não vai poder simplesmente botar pergunta. Né? Você tem que contextualizar. Então, a gente vai delimitar a pesquisa, né, dentro da área do conhecimento, dentro do tempo, dentro do universo, dentro da nossa realidade, dentro da sua realidade, e explicar a relevância e o que motivou. Essa contextualização aqui, eu estou dando um nome, que é a nossa justificativa. Então, quando você pensa na problematização e você pensa na sua motivação pessoal, show. Mas quando você escreve essa motivação pessoal, você está contextualizando no seu universo. Quando você vê lá que determinada coisa é uma necessidade, que você vê que os comerciantes hoje em dia, que a economia brasileira hoje em dia, que o meio ambiente mundial, você está contextualizando. Que é a hora também que você vai, por exemplo, ver numa pesquisa se alguma coisa já foi feita sobre o assunto. Né? Às vezes você vai estar com foco em fazer algum trabalho que outros já fizeram. E aí a gente, né, vai fazer trabalho em excesso, e essa não é a necessidade. Então, nossa contextualização aqui é uma forma da gente justificar esse trabalho. Então, quando você pensar em algo a se pesquisar, que é essa proposta que a gente vai fazer, correto? E a gente vai tentar, nessas problematizações, delimitar o tema e trazer as discussões, a contextualização, que no caso a gente vai chamar de justificativa, do porquê é tão relevante fazer aquela situação, de fazer aquela problematização, trazer essa discussão para o dia a dia da gente. Sim ou não? Maravilha. Então, eu estou falando isso, eu espero que vocês estejam entendendo que eu estou falando. Se você está entendendo todo esse passo a passo, você vai ver que a partir de hoje você vai começar a fazer qualquer tipo de pesquisa, seja ela escolar, ou seja, de repente num curso técnico que você já começou ou pretende fazer, os cursos superiores no futuro tão próximo, você já começar a fazer ele com outro tipo de aspecto, com outro tipo de olhar. Mas então, aí vem, né, a discussão, né? Professor, o que você quer então que a gente faça? Você começa a discutir diversos assuntos dentro de uma temática. Comece a trazer problematizações, levantar questões. Peço que você procure afinidades, né? Obviamente, vou parar de compartilhar, porque está carregando, está deixando tudo muito lerdo aqui, beleza? E a partir desses trabalhos, dessa abordagem, a gente começar a designar alguma questão e trazer na sequência
algumas justificativas para ele. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, uma outra tela. Abrindo aí, vocês me falem, viu? Abriu? Sim, então. Nesse caso aí, que eu estou mostrando, eu não consegui achar o meu projeto de pesquisa. Tá na internet, tá em um e-mail, mas tá bem complicado. Então eu trouxe a minha monografia da graduação, né? Então vocês podem ver aí, tem os nomes, tem meu nome bonitinho, 2010, fez 10 anos que eu apresentei esse trabalho, né, que ele é fruto de uma atividade de iniciação científica que eu fiz no IFES durante a graduação. O meu curso é de licenciatura em Química, mas a minha formação é para professor, mas ele permitia esse tipo de pesquisa. E a nossa pesquisa acabou tendo como título, né, final do trabalho, a síntese, caracterização físico-química e quantificação de sódio em biodiesels provenientes de óleos residuais de fritura. Alguns, só de ouvir o título, já podem começar a trazer um monte de perguntas, né? Então, vocês podem ver que eu estou fazendo dentro de um universo, dentro da temática química, dentro da temática físico-química, dentro da temática biocombustíveis, entendeu? Uma série de situações. Mas deixa eu ver se eu acho a página que eu quero mostrar para vocês. É bonitinho, o trabalho ficou bem legal. Tem bastante coisa. Eu tenho umas pessoas, inclusive do IFES até hoje, que usam esse trabalho como referência para explicar essa parte do biodiesel. Inclusive uma professora minha do mestrado, mas não conta para ninguém não. Então, eu só estou mostrando aqui que na minha introdução ela traz para a gente algumas discussões que foram levantadas dentro das problematizações e das justificativas que nós fizemos no início da pesquisa comigo, né, entre eu e a minha orientadora. E aí nós discutindo, na verdade eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa porque essa orientadora, depois ela virou diretora do IFES, hoje ela trabalha num órgão que financia pesquisa no governo do estado, do Espírito Santo, mas ela trabalhava com biodiesel e a gente trouxe algumas discussões, né? Eu não sei se eu vou conseguir marcar, mas, por exemplo, olha o começo do parágrafo. As buscas por fontes alternativas de energia menos poluentes e renováveis em substituição aos combustíveis de origem fóssil levaram a humanidade a desenvolver inúmeras pesquisas nessa área. Ponto. Já dei uma justificativa de uma problematização que é necessária e que é presente hoje em dia, entendeu? A busca de combustíveis de origem que vem substituir, isso aí é uma temática que é muito levada em consideração. Então, uma pesquisa que faz algo do tipo, ela é bem relevante para a sociedade. O biodiesel em específico, que é esse que a gente trabalhou, né? Porque ele vai substituir o óleo diesel, que é derivado do petróleo, e o biodiesel é um combustível biodegradável, de fonte renovável, que tem as mesmas propriedades. E isso a gente também discute isso, correto? E aí eu trago outras justificativas. Essas justificativas que aparecem escritas no texto, elas vieram posteriormente à pesquisa, mas ela pode ser feita antes também. E é o que eu vou mostrar logo na sequência quanto à questão do mestrado, tá certo? Mas é só para mostrar. Então eu falei aqui, ó, a ANP, que é uma empresa, uma agência de fomento brasileira que incentiva e fiscaliza a produção de combustível, né? Afirma isso lá na época, né? Que o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de biodiesel. E a matriz energética para a produção do biodiesel no Brasil é o óleo de soja. E o óleo de soja poderia ter problema em servir de matéria-prima para a produção de combustível, porque ele também é utilizado como fonte de alimento. Então tem gente, tem ecologista, tem político que fala que a gente poderia ter algum tipo de disputa econômica entre dois nichos, dois grupos que querem o óleo de soja, ou para fazer combustível, ou para se alimentar. E o preço poderia aumentar muito. Então, o que a gente apresentou, não só a gente, mas vários outros pesquisadores propõem, que a gente mude a mude a matéria-prima para a produção desse biodiesel. Então tem pesquisas feitas no Brasil que usam vários outros tipos de óleos vegetais sem ser o de soja. Óleo de babaçu, aí quer ver? Nossa, eu vou esquecer o nome de óleo de mamona,
o dendê da Bahia, só que a gente quis apresentar a utilização de óleo de fritura. É óleo de soja, só que ele não é aquele óleo virgem, é aquele óleo de fritura. E ele seria utilizado como matéria-prima para a produção desse biocombustível. O problema é que a fritura ele traz uma série de problemas para aquele óleo. E a gente queria mostrar que mesmo que seja uma matéria-prima de baixa qualidade, ele ainda produziria um combustível de boa qualidade, né? Então, ouve só o que a gente coloca aqui no último parágrafo. Óbvio que aqui não aparece a problematização, né? A pergunta, mas aparenta as temáticas que vão conduzir a pesquisa, né? Então, ó, compreender as limitações provocadas pelo uso dos óleos residuais de fritura como matéria-prima, tanto no rendimento como na qualidade, é de grande importância tecnológica, ecológica e econômica para países que dependem do do diesel de petróleo como fonte energética. Então, a gente aqui fechava essa discussão. Vocês viram que foram 2 páginas. E é mais ou menos isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. São 2 páginas entre discussões de justificativas até apresentar uma pergunta que amarraria tudo isso. Aí tem uma série de aspectos químicos ali, aí o texto vai trazer um monte de capítulos aprofundando dentro dos assuntos, um monte de fórmula química. Vocês não gostam dessas coisas mesmo, né? E a gente, no fim das contas, depois eu até falo quais foram os resultados. E ó, bastante coisa escrita, né? Toda a degradação que o óleo sofre. E aí lá na frente tem os objetivos. Nós não vamos trabalhar os objetivos. O objetivo é, no fim das contas, uma etapa posterior quando a pesquisa vai, né? Que vai delimitar para quem estiver lendo o que vai ser pesquisado. Ok? Maravilha. Vocês entenderam? Eu passei um ano, bastante tempo dentro do laboratório pesquisando sobre esse assunto, tá? Eu acho que tem até alguma foto aqui de biodiesels. Cadê? Tem não? Mas tem bastante número, ó, bastante tabela, bastante coisa. Deixa eu descompartilhar. Compartilhar mais uma outra tela. Mas deu para ficar claro a questão aí da justificativa, da problematização? Show, maravilha. Deixa eu só explicar. Eu fiz a licenciatura, já trabalhava como químico, como professor de química naquela época, na verdade. Pois não. Agora eu não vou discutir isso não. Pode fazer duas duplas aí, que tal? Então, sempre trabalhando como professor, eu voltei depois a, a fazer pesquisa dentro do instituto, e agora dentro do mestrado mesmo, eu vou apresentar agora, vou voltar a... Cadê minha tela? Espera aí. Deixa eu... pronto. Agora vai. Só para a gente concluir essa discussão antes que caia alguma coisa, né? Então, aqui eu posso falar um pouquinho, tá certo? Apareceu outra tela aí para vocês? Então, esse aqui é o meu projeto. Esse aqui tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo agora no mestrado. Obviamente, eu dando aula de química e eu consigo ver algumas problematizações. Então, eu mudei um pouco o foco de pesquisa. Meu foco agora de pesquisa é na área de ensino de química. E aí eu estou trabalhando em cima de um museu que pode servir de espaço para se ensinar química, tá certo? Isso aqui eu apresentei recentemente, até o final do ano eu espero garantir meu título, ok? De mestre. Mas eu quero mostrar exatamente essas discussões que eu mencionei que são importantes. Esses foram os meus motivacionais, correto? Deixa eu passar, pegar, cadê o... Isso, pronto. Então, gente, museu de ciência, aqui não vem o caso a gente querer discutir o que, onde ou quando, mas os museus são espaços que se divulga ciência, que se propaga conhecimento, né, que permite que o indivíduo possa entrar naquele lugar
e conhecer por conta própria, aprender sozinho. Então o museu ele acaba sendo quase que autodidata. Autodidata não, assim, mas ele é informativo. Você sozinho consegue ler placas, consegue ouvir áudios, consegue se informar e aprender algumas coisas. Existem alguns museus que estão aí na imagem de vocês, mas a gente que conhece, começa a pesquisar um pouquinho, começa a observar que esses museus de ciência se fala muito de biologia, se mostra muito experimento físico, às vezes se fala de química, mas assim do ponto de vista apenas da parte de reações. E a aprendizagem do conceito e da química em si, ela é falha. E uma das coisas que eu apresentei como justificativa, eu vou apresentar logo na sequência. Existem pouquíssimas pesquisas que são feitas nessa área. Então, isso significa que alguma coisa precisa mudar a partir daí. Eu falei, por exemplo, um outro motivacional que eu, professor, mas eu, Reginaldo, gosto muito de ir a museus. E quando eu vou a museu, eu não consigo olhar o espaço e não enxergar possibilidade de se explicar química, de dar aula, de levar os alunos até o lugar. Né? Então, por que eu não pude juntar essas duas coisas? Então, essa importância do museu do espaço, sendo um espaço educacional, é um dos meus motivacionais, uma das minhas justificativas presentes no trabalho. Então, no meio de sérios aspectos, eu trago uma problematização que é essa aqui. Os museus, enquanto espaços não formais de ensino, porque não é escola, né? Então, por isso que ele é não formal, ele seria também um espaço para se ensinar química dentro desses vários assuntos. E eu trouxe uma justificativa, que foi essa que eu mencionei, que eu quero mostrar para vocês, que a gente chama de estado da arte. Eu fiz uma pesquisa quanto a trabalhos publicados em revistas sobre os assuntos que envolviam química e museu nos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos foram 6 trabalhos publicados apenas no Brasil. O que mostra, indica para a gente que há muita pouca publicação. E quando a gente foi ver se existia algum tipo de pesquisa sendo feita no Brasil durante esses últimos 10 anos, nós achamos apenas 5 pesquisas, e sendo que dessas 5 pesquisas, só 3 envolviam museus e química. Então a gente falou que seria muito importante um trabalho como o meu, exatamente por ser algo inédito, algo que vai somar e que vai orientar num universo, numa temática tão pobre. A gente pesquisou, por exemplo, um lugar para que esse trabalho fosse feito e descobriu o Museu de Biologia de Melo Leitão, que é em Santa Teresa, que já é usado como espaço para se ensinar ciências e biologia, mas que não existe nenhum trabalho sendo feito para se ensinar química, correto? Aí a pessoa vai ler o trabalho e fica logo de cara, pô, mas esse trabalho então ele é muito importante para a área do ensino de química. Só quis pontuar isso daqui para deixar claro a vocês mais ou menos o que vai ser feito. Entendeu? Isso é uma coisa que eu estou fazendo, é o meu motivacional, e é óbvio que esse assunto ele não é tão interessante a vocês, mas na verdade ele vai se tornar interessante porque vocês vão virar objeto de pesquisa, porque vocês vão me ajudar a fechar esse assunto. Mas eu acho que ficou bem claro, não ficou?